O transtorno bipolar, também conhecido como doença bipolar ou transtorno afetivo bipolar, é um distúrbio mental grave caracterizado por mudanças extremas no humor, energia, nível de atividade e capacidade de funcionamento. As pessoas com transtorno bipolar passam por períodos de mania, ou hipomania, e depressão, alternando entre eles. Essas mudanças de humor podem ocorrer sem aviso prévio e podem afetar a vida diária do paciente. Existem diferentes tipos de bipolaridade. Bora conferir? O transtorno bipolar tipo 1 é a forma mais grave da doença, caracterizada por episódios de mania intensa que podem durar uma semana ou mais, afetando gravemente o comportamento e a capacidade de funcionamento da pessoa. Durante esses episódios, a pessoa pode sentir-se excessivamente eufórica, com autoestima elevada e um comportamento impulsivo que pode incluir decisões financeiras arriscadas, comportamentos de risco ou mesmo agressividade. Sintomas de mania: euforia extrema ou irritabilidade. A pessoa sente-se onipotente e pode acreditar que é capaz de realizar qualquer coisa, sem se preocupar com as consequências. Fala rápida e fluxo de ideias aceleradas. Há uma dificuldade em manter o foco nas conversas, e a pessoa pode saltar de um assunto para outro sem uma linha de raciocínio lógica. Necessidade reduzida de sono. Mesmo sem dormir por longos períodos, a pessoa não se sente cansada. Impulsividade. Durante a mania, a pessoa pode agir sem pensar, como fazer compras excessivas, iniciar projetos sem planejamento ou envolver-se em atividades sexuais de risco. Além disso, a mania pode evoluir para psicose em casos graves, com a pessoa tendo alucinações ou delírios, ideias falsas ou crenças distorcidas. Sintomas de depressão: tristeza profunda, desesperança e desânimo. A pessoa sente-se incapaz de encontrar prazer nas atividades diárias, incluindo aquelas que anteriormente eram prazerosas. Fadiga intensa e dificuldade de concentração. Mesmo após descansar, a pessoa se sente exausta e incapaz de se concentrar em tarefas simples. Alterações no apetite e no sono. O apetite pode ser excessivo ou completamente ausente, assim como o sono, que pode ser muito alterado. Pensamentos de morte. O transtorno bipolar tipo 1 pode levar à ideação, sendo importante monitorar qualquer sinal de comportamento autolesivo. Os episódios de mania e depressão podem durar semanas ou meses, com períodos de estabilidade entre eles. Sem tratamento adequado, a pessoa pode sofrer danos significativos na vida pessoal, profissional e social. O transtorno bipolar tipo 2 é considerado uma forma menos grave da bipolaridade, pois envolve episódios de hipomania e depressão, ao invés de mania completa. No entanto, os episódios depressivos no tipo 2 podem ser tão intensos e debilitantes quanto os do tipo 1, o que torna o transtorno igualmente incapacitante. Sintomas de hipomania: elevação de energia e euforia moderada. A pessoa sente-se mais ativa, sociável e com uma autoestima um pouco maior, mas sem atingir os níveis extremos observados na mania. Aumento da produtividade. Durante os episódios hipomaníacos, a pessoa pode ser mais produtiva do que o normal, mas isso pode levar a uma exaustão no final. Fala mais rápida e agitação. Embora menos intensa que a mania, ainda há um aumento no ritmo das ideias e na fala. Sintomas de depressão: desânimo profundo e perda de interesse nas atividades cotidianas. Sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, além de dificuldades em lidar com o estresse. Fadiga constante e falta de motivação. Diferente do tipo 1, a pessoa com bipolaridade tipo 2 não apresenta mania completa, mas os episódios de hipomania ainda podem afetar a vida social e profissional. Muitas vezes, o tipo 2 é mal diagnosticado, pois os episódios de hipomania podem ser confundidos com uma personalidade mais animada ou enérgica. A ciclotimia é uma forma mais leve e crônica de transtorno bipolar, mas que ainda assim apresenta oscilações significativas no humor. Ao longo de pelo menos 2 anos, ou 1 ano em adolescentes, a pessoa com ciclotimia apresenta episódios hipomaníacos e episódios depressivos leves, que não atendem aos critérios completos para um episódio maníaco ou depressivo grave. Sintomas de ciclotimia: oscilações constantes entre hipomania e depressão leve, com episódios que duram dias ou semanas. Episódios depressivos mais leves, mas ainda assim prejudiciais, com sintomas como falta de motivação, tristeza e dificuldade de concentração. Hipomania com sintomas mais discretos, como aumento da produtividade e energia, mas sem comportamentos impulsivos ou arriscados.
Embora os episódios sejam mais leves do que nos transtornos bipolares tipo 1 e 2, a ciclotimia é uma condição crônica que pode afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa. Em muitos casos, ela pode evoluir para um transtorno bipolar mais grave se não tratada. O transtorno bipolar com características mistas é um subtipo do transtorno bipolar onde a pessoa experimenta sintomas de mania e depressão ao mesmo tempo. Por exemplo, a pessoa pode estar extremamente agitada e ter um aumento de energia, características de mania, enquanto simultaneamente se sente profundamente triste ou desesperançada, características de depressão. Sintomas mistos. Agitação com tristeza profunda, resultando em um estado emocional extremamente instável. Sentimentos de desesperança e aumento de energia ao mesmo tempo, o que pode causar grande confusão e dificuldade em lidar com as emoções. Esse tipo de transtorno é particularmente desafiador de tratar, pois combina características tanto de episódios maníacos quanto de depressivos, exigindo uma abordagem cuidadosa e individualizada para o tratamento. Além dos tipos mais comuns, existem outros diagnósticos menos frequentes, como o transtorno bipolar não especificado, quando os sintomas não se encaixam perfeitamente nas categorias tradicionais, e o bipolaridade pós-parto, que ocorre em algumas mulheres após o nascimento de um filho e envolve tanto episódios maníacos quanto depressivos. As causas do transtorno bipolar são multifatoriais e incluem genética. O transtorno bipolar tende a ocorrer em famílias, sugerindo um forte componente hereditário. Indivíduos com parentes de primeiro grau diagnosticados com o transtorno têm uma chance significativamente maior de desenvolvê-lo. Neuroquímica e fatores biológicos. Desregulações nos neurotransmissores, dopamina, serotonina e norepinefrina, estão fortemente associadas aos episódios de mania e depressão. Além disso, alterações estruturais no cérebro, como anomalias nos circuitos cerebrais responsáveis pela regulação emocional, podem desempenhar um papel importante. Fatores ambientais e estressores. Eventos traumáticos ou estressantes podem desencadear ou piorar os episódios de bipolaridade, especialmente em pessoas com predisposição genética. O tratamento do transtorno bipolar envolve uma combinação de medicação e psicoterapia. Os principais medicamentos incluem estabilizadores de humor, como o lítio, que são fundamentais para evitar os episódios de mania e depressão. Antipsicóticos podem ser usados em casos de mania grave ou episódios mistos. Antidepressivos podem ser usados com cautela, pois podem desencadear episódios maníacos em algumas pessoas. Além da medicação, a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajuda os pacientes a gerenciar suas emoções e comportamentos, a melhorar o enfrentamento do estresse e a aprender estratégias para evitar recaídas. O transtorno bipolar é uma condição desafiadora e complexa que pode afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa. A diferença entre os tipos de bipolaridade, incluindo tipo 1, tipo 2, ciclotimia e transtornos com características mistas, torna a abordagem do tratamento altamente personalizada. Com tratamento adequado, os pacientes podem aprender a gerenciar os sintomas e levar uma vida funcional, embora a bipolaridade exija um compromisso contínuo com o cuidado e a prevenção de recaídas.